Bem, memória e emoção, por que que essas duas características estão tão intimamente ligadas no cérebro, né? Ou na neurobiologia? Em primeiro lugar, porque o centro que transforma as memórias de curta duração em memórias de longa duração, memórias que durarão meses, anos, décadas, é o hipocampo. E o hipocampo está localizado a milímetros da amígdala cerebral. Tá? Mais uma vez eu quero esclarecer, já falei de amígdala aqui várias vezes, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, uma estrutura muito pequenininha localizada no cérebro, não é a amígdala da garganta, né, que inflama quando a gente tem amidalite. Então a área da emoção está muito próxima da área da memória e tem conexões muito amplas e abundantes, circuitarias muito abundantes e redundantes entre essas duas áreas. Incrivelmente, apesar do que o senso comum nos, nos sugere, a memória ela não serve para lembrar, a memória serve justamente para esquecer. Em outras palavras, a memória serve para filtrar aquilo que é mais importante para você lembrar e aquilo que não tem importância nenhuma. Eu, com muita frequência, recebo no meu consultório pacientes, até pacientes jovens, menores de 40 anos, com queixa de perda de memória. Olha, doutor, eu não tenho mais memória, esqueço tudo, onde eu vou eu esqueço um documento, esqueço o guarda-chuva, quando eu saio está chovendo, esqueço o fogo ligado, etc. E na ultra esmagadora maioria das vezes esses problemas estão relacionados a estresse, a uma preocupação, um foco muito intenso em determinado problema e não um problema neurológico grave. Eu procuro esclarecer isso para os meus pacientes e acalmá-los em relação a isso, porque normalmente eles vêm preocupados com um quadro demencial. Eu já até postei aqui, fiz um post especificamente sobre isso, sobre perda de memória em jovens, né? E deixei claro isso, deixei bastante claro isso. E quando esses pacientes chegam no meu consultório, eu costumo fazer o que eu chamo de teste da gravata, né? Eu peço para o paciente fechar os olhos. Aí quando ele fecha os olhos, eu digo o seguinte, olha, qual a cor da minha gravata? Quase sempre eles erram. Né? Acho que eu diria que de cada 10 pacientes, 8 erram. Exceto se eu tiver de camisa branca e gravata preta, porque aí o contraste é muito grande. Mas aí muitas vezes o paciente fala, gravata escura. Não lembro exatamente, mas é escura. Bom, eu falo, mas você viu a gravata? Você entrou aqui, você me olhou. Você olhou para a gravata. A cor da gravata adentrou o seu olho, chegou até o seu sistema sensorial, visual, chegou lá no seu córtex occipital, mas isso é uma informação que não tem importância nenhuma. Assim como a roupa da recepcionista, não tem importância nenhuma. Quantas pessoas haviam na sala, se a maioria era idoso, se a maioria era jovem, você viu isso tudo. Mas o seu cérebro não viu a menor importância em gravar isso, em transformar isso em uma memória de longa duração. Então a memória serve para filtrar aquilo que é importante. Agora, quando a memória é carregada de um conteúdo emocional muito grande, isso se dá por essa conexão imensa que existe entre amígdala e hipocampo, ambas localizadas na parte medial, na parte interna do lobo frontal, essa memória é muito mais consolidada. Essa memória ela é mantida por muito mais tempo, por décadas. Não é à toa que no Alzheimer a gente perde as memórias recentes, mas as memórias antigas são mantidas. São muito mais difíceis de serem perdidas, né? Então você lembra do seu primeiro pet, você lembra do primeiro beijo que você deu, você lembra da sua cerimônia de formatura, do ensino médio, você lembra do seu primeiro namorado, você lembra de um monte de coisas que foram importantes para você. Você lembra da primeira perda familiar, o primeiro luto que você teve. Né? Isso ficou guardado. Foram formadas sinapses de reforço
que remetem a essa memória. Então, por isso que memória e emoção são coisas tão ligadas no seu cérebro, tá? A explicação neuroanatômica é a proximidade da amígdala, o centro responsável pelas emoções, com o hipocampo, o centro responsável pelas memórias. E a utilidade disso foi tudo isso que eu acabei de explicar, né? O que é importante é gravado, o que não é importante é imediatamente esquecido, nem sequer é gravado nem por alguns segundos. Tá certo? Obrigado, até o próximo vídeo. E seguimos aí no feriado, fazendo vídeos e postagens esclarecedoras para todos os meus seguidores. Até o próximo vídeo, obrigado.